A maior crise da nossa geração não é estética, é identidade. Seja muito bem-vinda, mulher, a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Larissa Bovo, se você ainda não me conhece. Eu sou consultora de imagem. Nesse canal nós falamos sobre moda e também espiritualidade. E o vídeo de hoje é uma reflexão um pouco mais ousada sobre o que está acontecendo com a nossa geração. Sim, então eu vou trazer aqui exemplos reais para vocês, para exemplificar para onde nós estamos indo e como reverter isso a tempo. Então, fique até o final do vídeo. Sim, nós estamos vivendo a era da performance, todo mundo tentando parecer alguma coisa, mas poucos realmente sendo de fato essa pessoa. E pasmem, a depressão e a ansiedade elas aumentaram 25%, principalmente depois da pandemia. São mais de 300 milhões de pessoas sofrendo com depressão e ansiedade em todo o mundo. E um dos principais sintomas é a falta de autoestima, a falta de mais-valia, a falta de autoconfiança e essa percepção positiva de si mesma. E o que está acontecendo com essa geração que não tem mais a confiança em si e está aí abusando da alta performance, criando novos personagens e deixando de fato de ser originais? Esse é o questionamento que eu venho trazer hoje. Eu venho trazendo para vocês exemplos reais de pessoas que nós vemos aí nas mídias sociais que estão totalmente desconexas com a sua originalidade, com a sua essência, com a sua verdade. De fato, desconexas de quem elas nasceram para ser, como o caso, da Andressa Urach, que está sempre na mídia, sempre em alta, porque é cada vez fazendo alguma coisa nova e se transformando. E se a gente se transforma para melhor, tudo bem. O problema é quando a gente acaba se degradando. E o pior é inspirando outras jovens a realizarem o mesmo. Isso me preocupa muito. Tem gente que tenta, buscar de todas as formas aplauso, a estética da sensualidade, do mais... Quanto mais mostrando, mais você se aparece, mais você se apresenta, mais você é vista e mais fama você ganha. Mas o vazio, ele continua, porque a gente sempre, as pessoas sempre estão buscando preencher esse vazio de alguma forma e acabam jogando este vazio, e eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu já tive uma fase assim, acaba jogando artifícios, posso dizer assim, no nosso corpo, formas de trazer novidade ali para o corpo, para receber elogios ou receber fama, enfim, para preencher um vazio que nós sabemos que não pode ser preenchido com coisas materiais. Exatamente. E aqui é interessante, eu trouxe aqui um ponto pra gente conversar, que a Andressa Urach, ela teve um tempo que ela voltou para Deus, Então, para quem não sabe a história completa dela, ela era... enfim, Miss Bumbum, algo desse sentido, fazia programa, eu li o livro dela, inclusive, ela fazia programa, enfim, era uma garota de programa, e ela fez um preenchimento com PMA, eu acho, alguma coisa assim, e acabou dando problema, enfim, ela quase morreu, quase perdeu ali a perna, e nessa quase morte, ela teve um encontro com Deus. E teve um encontro, enfim, com espíritos, e tudo mais. E se converteu. Porém, o problema é quando a pessoa se converte, mas ela não é liberta. Tem uma diferença entre conversão e libertação. Você se converte para os caminhos de Deus, para o cristianismo. Mas você precisa passar por um processo de libertação de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você abriu legalidade. E ela não passou por esse processo. E a palavra diz que quando nós limpamos a casa, adornamos a nossa casa, o nosso templo, o nosso espírito, se nós não vigiarmos, os espíritos que saíram, eles voltam. E voltam com mais 7. E é o que nós vemos hoje na imagem. Não só na imagem, mas na vida dela. No que ela está se tornando. Então, está cada vez mais se degradando, Enfim, fez ensaios eróticos aí com o pai agora. O filho também está participando. O corpo dela está cada vez se deteriorando mais e mais. O próprio desrespeito com o corpo, tratá-lo como um produto, isso já diz muito da onde ela está, do buraco que ela está. Aqui não é um julgamento de fato, vamos colocar aqui um julgamento para a Andressa em si, mas
aos atos que ela está cometendo. De fato, que fique bem claro aqui. São aos atos que ela está cometendo. Eu acompanhei ela por um tempo, que ela fez o livro, ela estava convertida, e realmente eu vi ali uma conversão genuína. Mas ela não teve um acompanhamento com pessoas, né? Foi enganada, se machucou muito. E eu vejo muita mágoa, muita dor dentro dela. Ela precisa ser curada, precisa ser tratada e liberta, precisa de um apoio nesse momento, né? Então, que nós possamos, né, orar por ela também. Porque o vazio continua lá, eu tenho certeza que a dor dela interna é muito grande, de tudo que aconteceu na vida, dos buracos emocionais que não foram tratados. E aqui eu quero trazer para vocês, inclusive eu trouxe aqui uma palavra que não é julgamento, é compaixão. É olhar e reconhecer que todos nós estamos sedentos por algo, sim. Nós temos dentro de nós esse vazio existencial que precisa ser preenchido por algo. E as pessoas, por não conhecer Deus, acabam preenchendo por outras coisas, né? Então fica aqui o meu dever e o seu falar desse amor que preenche tudo. E eu trouxe aqui algo de fato de uma palestra que eu dei recentemente na imersão Despertar na Cabana, que eu falei sobre criatividade, a origem da criatividade. E quanto mais nos afastamos dessa fonte divina, que é o Senhor, que é Deus, que é a fonte da criatividade, do poder, de tudo aquilo que nós temos hoje em vida, nós perdemos a essência criativa, perdemos o domínio próprio, enfim, perdemos várias virtudes aí que nós só encontramos perto dele. E é engraçado que a origem da palavra criatividade, ela vem do latim e significa criar, e também está relacionada à palavra criança. Olha só que interessante. E o que diz em Mateus 18:3? Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que tudo isso tem a ver com identidade? Porque quando a gente é criança, na nossa infância, nós somos inocentes, nós somos ingênuos, nós temos ali a nossa verdadeira essência que não foi corrompida, não foi contaminada com as práticas do mundo, com os padrões do mundo. E de fato é lá que nós precisamos resgatar a nossa essência para não nos perdermos diante de tanta informação que existe hoje no mundo. Tanto bombardeio, né, de coisas, de setas, enfim, de pensamentos, de padrões. Nós precisamos resgatar a nossa essência que vem lá da nossa infância e que está ligada à fonte divina. E foi muito legal porque nós fizemos trabalhos da artista interior, né, desbravando essa artista interior que às vezes fica reprimida por causa de julgamentos. E as meninas amaram, porque eu trouxe alguns apontamentos aqui muito interessantes. O artista que existe em você não precisa ser validado, ele precisa ser liberado. Então, ao longo dos anos, a gente acaba sofrendo alguns julgamentos e querendo sempre ser validada, sabe? Seja por algo estético que a gente fez no corpo ou algum trabalho que a gente fez. Mas você não precisa de validação. Você precisa liberar aquilo que está dentro de você. Você está mais pronta do que você imagina. O que te impede não é a falta de talento. É a falta de permissão. Permissão de ser você na sua essência, mas ligada à fonte. Não é ser você nos seus próprios desejos. É ser você ligada à fonte da criatividade, que é Deus. E dar um passo, sim, à sua criatividade é dar um passo também à sua cura. Por que cura? Porque quando você volta a ser criança, volta na sua essência, deixa de lado padrões mundanos, julgamentos e acaba se ligando novamente à sua verdadeira identidade. E aí você consegue passar isso para as pessoas de forma autêntica e original e verdadeira. Deus, ele é um Deus de excelência, de harmonia e de propósito. Tudo que foge disso está longe de Deus. Então, como nós vemos, né, os casos que eu trouxe para vocês, como o caso também da Maya Matsafera, né, que enfim, era um homem e tá tudo bem, cada um escolhe o que quer fazer, mas gente, é perceptível, é só colocar que o antes e o depois dela, você vê uma mudança dele, assim, degradante pro que tá se transformando. E quem acompanha as redes sociais, eu entrei algumas vezes, é uma futilidade, é um vazio imenso, sabe? É uma falta de propósito. Então a gente vê o distanciamento daquela pessoa de Deus absurdo. E de como ela está longe da verdadeira essência dela. E de como isso acaba a levando pro fim eterno. E quando eu falo fim eterno, é o fim realmente, é o distanciamento de Deus. É o estar longe de Deus para sempre. E isso acaba trazendo morte, a consequência. Só dando uma pausa aqui para tomar uma água. Senão a gente vai falando, vou emendando. Mulher, se fez sentido para você até aqui esse conteúdo, se você tá gostando, eu peço, por favor, curta aqui o vídeo, compartilha com uma amiga, porque quanto mais você curte aqui os vídeos do canal, mais o YouTube entende que tá fazendo sentido, que é um conteúdo relevante
e encaminha para mais pessoas que precisam também escutar aqui esse conteúdo. Para concluir, mulher, a verdadeira identidade, ela não vem da moda, de um pronome ou de um espelho. Ela vem da fonte. E quanto mais nós nos distanciamos da fonte, mais nós nos distanciamos de nós mesmas, de quem nós nascemos para ser. Eu falo isso para vocês com propriedade, por experiência própria. Por um tempo da minha vida que eu me distanciei tanto de Deus, tanto da fonte, que eu estava me transformando em uma outra pessoa. Eu olho para trás e nem me reconheço mais, porque hoje eu estou ligada. Então hoje eu sou realmente 100% a minha verdadeira identidade, a minha essência, e cada vez nos aprimorando. Estamos cada vez nos santificando mais para o encontro com Deus, com Jesus. Então, é esse o nosso propósito aqui na Terra. É estarmos evoluindo, melhorando, nos santificando para o encontro com Deus. E tudo aquilo que nos afasta disso nos impede de viver em abundância, sabe? Viver na autenticidade, na originalidade. E é isso que está acontecendo com essa geração. Eles estão tão longe de si mesmos e de Deus que eles acabam se perdendo neles mesmos e aderindo tudo que vem pela frente e, infelizmente, se degradando cada dia mais. Mas a boa notícia é que dá para voltar, dá para recomeçar. Deus pode refazer tudo de novo, tudo novo. Não só a nossa imagem, mas o mais importante é o nosso coração, o nosso espírito. Assim como eu dei liberdade para Ele fazer na minha vida. Se você está passando, por essa fase de transição, não sabe o que fazer, ou enfim, acha que não tem saída, não tem possibilidades, saiba que sim, existe ainda possibilidades para tudo novo, de novo. Eu sempre falo que enquanto a vida há esperança, mas você tem que se abrir para Ele poder agir. E a confiança, a autoconfiança, a percepção positiva de si mesma, vem quando nós estamos ligados a Ele. Por quê? Porque quem nos respalda é Ele. Então eu passei a ter mais confiança em mim mesma quando eu entendi que quem me respaldava era Deus, era Ele. Então a gente tem uma base mais sólida, mais firme para aguentar os problemas da vida. Espero ter ajudado aqui um pouquinho, e trazido essa discussão para você refletir e ver por onde você está caminhando, ou se você tem alguma conhecida que precisa ouvir esse conteúdo ou ter esse direcionamento, fica aqui o seu dever como amiga alertá-la sobre essa questão. Tá bom, mulher? Então eu vejo você aqui no canal no próximo vídeo. Beijo.